E aí pessoal, tudo certo? Estamos de volta aí para mais um Formiga na Tela, especial aqui com a presença dos bons companheiros. Está aqui Fernando e Rodolfo. Estamos aí hoje com o último programa de 2016 e nada melhor do que falar sobre um diretor bastante especial aí, muito cultuado, David Lynch. Vamos falar sobre Veludo Azul. Beneath the surface of the perfect small town, a dark world awaits. Bom, David Lynch é uma pessoa bastante complexa, né, na sua filmografia, nos seus filmes, né, e Veludo Azul é um dos, talvez seja aí o filme que começou a trazer a identidade, né, do diretor, né, o cara realmente apareceu ali, né, tinha feito Eraserhead, que é um filme, né, bem experimental, fez Duna, uma grande produção, fez Homem-Elefante, que é um filme mais tradicional, né, mais na narrativa tradicional. Aí veio o Veludo Azul, talvez tenha, né, catapultado o estilo, né, do David Lynch, que filme equilibrado, mas bastante com os toques bem surreais, né, que virou meio característica dele depois, né. Ele tem uma história que se segue, que meio que segue a fórmula de cinema normal, assim, não é algo que foge muito, mas aí ele entra nas estranhezas e nos sonhos e embaixo da pele, assim, de uma forma que você sai meio que transformado e transtornado do filme, né? É um filme que traz essas sensações, assim, que eu acho que é uma das características do Lynch, né? Ele é um cara que dirige mais pelas sensações que ele quer causar na plateia, e para cada pessoa vai ser diferente, porque cada pessoa tem seu próprio background e tudo mais, mas todo mundo tem essa sensação de que é um filme diferente do que você já viu, né? Talvez se você não gosta de filmes, aqueles hardcore mais bizarros, você provavelmente é um dos filmes mais bizarros que você vê na vida, assim. Verdade. Ele dá margem para muitas interpretações, né? Ele não deixa clara a mensagem dele, acho que é uma característica dele. Ele deixa bem subjetivo na questão de deixar o espectador ter a interpretação que ele tiver. E ele não ele não deixa claro se está errado ou não. Acho que é bem o mais artístico que poderia ser, né, de uma obra, usar o cinema realmente como arte, né, e colocar as camadas. No caso do Veludo Azul, acho que ele realmente é um filme que, se você não procurar significados, acho que ele tem uma história que se amarra, é suficiente, você não vai falar o que eu assisti, né, não entendi nada, você vai sair satisfeito. Praticamente um filme no ar de detetive, exato, né, tem todo uma coisa padrão, tá dentro de um estilo, mas ao mesmo tempo, se você for procurar camadas e procurar significados, como a gente sempre fala, nada é por acaso. Em grandes diretores, nada que está ali na tela é por acaso. E você vai encontrar esses significados, acho que tem o lado Lynch, né, desse filme, né, que ele começa, né, a aflorar, vamos dizer assim, existe essa palavra aflorar? Não. Existe, né? Com esse filme, porque realmente é isso, né? Então aí ele já começa a dar essa margem para diversas interpretações, mas ao mesmo tempo ele cria uma narrativa que você acompanha numa boa, tranquilo, mas ali você já tem os personagens estranhíssimos, né, que ele cria, né, que até o próprio detetive, né, que é um detetive amador, né, vamos dizer assim, que é o cara que aparece em vários filmes deles depois, que é o Kylo blá 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 blá, eu não sei o nome, que vai aparecer no Twin Peaks depois, né, então ele vira um ator bem comum do diretor, né, então ele é o de detetive amador, né, o cara ingênuo que inicia o processo lá de investigação, mas mais pela ingenuidade dele de querer uma coisa, sei lá, algum perigo que ele não teve na vida dele. É verdade, porque ele que procura, ele que vai atrás, né, de tudo isso. E esse cara é interessante porque o personagem, ele usa a gola fechada aqui, igual o Lynch usa, né, ele até se veste parecido, assim. Então eu acho que é até um alter ego do próprio Lynch dentro do filme, né, e nessa coisa de entrar num mundo diferente, né. O Lynch fala que o papel do diretor é criar um mundo e transportar a audiência, a pessoa, para dentro desse mundo. E nesse mundo, às vezes, você tem que ir abaixo da superfície, né? O filme começa mostrando uma cidade muito comum, né? Assim, parece um filme feliz, essa cidade do interior americano. É o que todo mundo visualiza de uma... Perfeito. Exatamente, perfeição cidadão americana. Exatamente. Exato. E aí a gente vai acompanhar a investigação do detetive
para ver que as aparências enganam. Existe um submundo muito mais sujo, cruel ali, exatamente cruel, que tá além daquilo, né? E aí vai usar o quê? Um próprio mistério, né, de uma orelha decepada, né? Então, que é algo mais chocante, né, de violento, você imaginar de quem que pertence àquela orelha e o que poderia ter causado aquilo. Né? Verdade. E uma das coisas que ele gosta de fazer é desenvolver mistérios, né? Então, qualquer filme do Lynch você vai ver sempre a história se desenrolando, fato após fato, e você vai indo junto com o personagem e entrando no mundo cada vez mais estranho. Até o próprio Eraserhead, que é o primeiro filme dele, você já entra numa camada absurda de, enfim, do rabo do buraco do coelho da Alice, né? Mas vocês falaram disso, né? E aí tem esse início mesmo, né? Que é que você mostra meio em slow motion a cidade perfeita. Sim. E aí em poucos minutos já mostra ali as formigas, os besouros, né? Que mostrar que por baixo daquela camada, né? Superfície, tem um mundo cruel, né? E aí que ele vai mostrar disso durante todo o filme. Então a gente fala, né, o personagem principal, né, o detetive, ele veio visitar aquela cidade, que é uma cidade perfeita. Então ele pode ser um reflexo do perfeito que a gente busca, né? Talvez além daquela camada é algo mais sujo, né? Ele por conta própria que vai investigando, procurando. Então é como se ele buscasse sair daquela perfeição, né? Como buscasse entrar nesse submundo por vontade própria. Ele está querendo investigar. Qual que é a motivação dele, né? Essa curiosidade, né? Ele tomar para si esse papel de detetive. A não ser, parece, né, buscar esse significado de olha, eu quero sair dessa superficialidade, perfeição, que né, vamos ver qual é o real. E a gente descobre que o real nem sempre é tão bonito, né? Exato. E ele voluntariamente entra nessa, e parece muito isso com a carreira do próprio David Lynch, né? Eu fiz um apanhado de entrevistas do Lynch para fazer uma palestra lá para o Conacine, assim, 1 hora pegando pedaços de entrevistas dele. E, cara, uma das coisas que eu percebi total, assim, que ele nasceu também numa cidade pequenininha, essas cidades bem pacatas dos Estados Unidos, e ele foi com 18 anos para Filadélfia a primeira vez, que é onde ele diz que baseou até toda a ambientação do Homem-Elefante, assim, um lugar sujo, um lugar assim industrial, meio abandonado, e ele fala sujeira, doença, assim. Ele viu pela primeira vez mendigos, pessoas drogadas nas ruas e tudo mais. E eu acho que isso tá sempre no subconsciente dele de alguma forma, porque é onde ele acaba voltando sempre nos filmes dele, né? Sempre nas entrevistas perguntam, o que tem aí dentro de você que tem nesses filmes, por que você gosta tanto de falar disso? E ele mesmo não reconhece, ele não sabe muito bem por quê, mas ele tem essa atração pelo sujo, pelo submundo, pelo underground, né? Isso é até interessante porque o personagem tem tudo a ver com o próprio diretor, né? É isso aí, e a criação, o desenvolvimento do personagem é super interessante, como a gente falou aí, né, que o cara parte de uma ingenuidade, ele quer buscar mudar, né, o estilo de vida dele, né, o que é interessante. Então essa construção dos personagens, então você tem aí o Frank lá, né, que é o vilão do filme. O vilão, um dos grandes vilões da história do cinema, na minha opinião, cara. Vilão, o cara é mau mesmo, né, e tem problemas. Hopper, né? Exato, que já tinha um histórico, né, meio de problemas com drogas, então parece que encaixa bem, né, o personagem e o ator ali, né? Ele diz que o problema de cocaína, o Dennis Hopper, o ator, diz que o problema de cocaína na América é culpa dele, né, que foi ele que colocou cocaína no Easy Rider, que ele foi diretor, e que não era uma coisa normal, assim, era muito caro e tal, e a partir desse momento meio que a cocaína foi se popularizando. Então, que loucura, né? Ele é um cara conhecido por ser meio malucão e tal também. Então, e nessa época do Easy Rider lá, que o cara pirou também, né? O cara teve sucesso lá, fez o filme dele que eu esqueci, que é The Last Movie, que é uma puta piração, né? Então ele começou, ele já era meio doidão, né? Então parece que o personagem casa muito bem com a pessoa do Dennis Hopper. E o legal do Lynch é dessa criação dos personagens e esses estereótipos também, né? Como ele faz nesse filme. E o próprio personagem, ele fica num pêndulo, né? Entre o que é mais santo e o que é mais mais sujo, casto e o mais sexual, é o mais né? Casto, né? E até isso se reflete, sei lá, no próprio figurino delas. A menina só usa roupinhas mais claras, rosas e tal. Cores, exatamente. E até quando tem esse contato das duas, né? Quando ela é estuprada e vai para casa dele pedir ajuda e tal, você tem esse confronto muito, muito feio, né? Onde ele meio que perde as duas vidas dele, a vida secreta chega na vida real e tem esse conflito e ele quase perde tudo que ele tinha, que ele gostava, né? E esse lado das cores também é bem legal, porque eu revi faz pouco tempo, então você tem a
a parte que é de dia é bem clara, né? E até o próprio ator principal, ele usa roupas claras. Né? No final, na última cena também, né? Onde o bem vence o mal, né? Vamos dizer assim, né? Acaba dando certo. Bom, tem spoiler aqui, mas se você não viu também, pelo amor de Deus, né? Esse filme é um filme que não é tão gostoso de falar sem spoiler, mas é verdade. Eu nem sabia que não podia falar, mas assim, que bom, vamos falar, né? Aí tem o final lá, né? Que mostra lá o passarinho comendo o besouro, né? Como se fosse o besouro, né? Que é a formiga do início, que fosse a parte do submundo, o passarinho fosse a parte do bem. Então tem esses simbolismos. Cara, não tinha pegado, muito bom. Né? E aí no final aparece, e aí tá todo mundo com uma roupa mais clara, no final, porque o bem venceu o mal. Então, esses lances, assim, essas metáforas, assim, que são criadas pelo David Lynch são sensacionais, né? A gente tava falando do vilão, o Frank, cara, ele é um vilão, assim, que tem características muito interessantes, né? Ele tem, por exemplo, é um vilão freudiano, ele tá preso meio que num momento diferente da vida dele, quando ele coloca lá a máscarazinha lá, como é que chama aquele inalador, e fala mamãe antes de transar com ela e bater. Então tem alguma coisa ali no passado dele que você fica tentando entender o que aconteceu, né? Isso assim, um personagem, uma cena, né? E aí você começa, ele gosta de ser xingado, eu não lembro, no carro antes de transar, pra ficar mais agressivo, assim. Então são características tão específicas que a gente fica tentando ir atrás do que acontece, né, e interpretar por que ele é daquele jeito, mas eu acho que, até nas palavras do Lynch, você tentar interpretar, às vezes você perde a chance de ter a experiência simplesmente, né? Se você assiste um show de mágica e fica falando, caramba, de onde ele tirou, por que ele faz isso e tal, você perde simplesmente a beleza de estar lá e ficar fascinado, né? Então, é bacana isso, porque ficar em sintonia com os seus sentimentos. Eu acho que essa é a melhor forma de assistir o David Lynch, assim. Caramba, olha o que eu tô sentindo, é uma angústia, uma agonia, uma ansiedade. Mas acho que um bom exercício seria reassistir. Sim. Então você assiste a primeira vez no quesito de deslumbramento. No segundo você começa, né, você vai ser, obviamente, você buscar as camadas, porque toda vez, independente do tipo de filme que você assiste, quando você reassiste, você vai ver algo que você não viu antes, né? Então bacana no Lynch é isso, você sempre vai ter alguma coisa diferente para interpretar o que você não tinha entendido, talvez, ou faça mais sentido, né, depois, até com as nossas experiências de vida, né, todo filme, né, é uma bagagem que a gente está assistindo, é uma soma de todos os filmes que a gente já assistiu, todas as nossas experiências de vida, tudo que está, né, nas nossas emoções, memórias. Então você se colocar às vezes em lugar de personagem, às vezes você assistir muito novo um filme desse tipo, ou você não ter um contato com uma violência, com uma sexualidade que é tão bruto, e depois ter, né, e assistir o filme, você tem uma visão diferente, uma experiência diferente. Na época, acho que foi discutido um pouquinho do lançamento dele, ele tem cenas fortes, né, então a parte da Isabella Rossellini lá, quando ela é praticamente estuprada, né, pelo Frank, né, isso causou, assim, alguns problemas, né, em relação a essa força do filme, né, é um filme de bastante impacto, que hoje em dia a gente também é tranquilo, né, hoje em dia a gente está tão... filmes muito mais impactantes. Exato. Né? Mas eu acho que na época dos anos 80 também, porque na época dos anos 80 a gente estava vendo filmes do Spielberg, né? Filmes do John Hughes, Garota de Rosa Shocking. Tinha muita coisa mais leve, né? Então, muita coisa mais leve. Rock, Rambo, que era Rambo era, né? Também tinha muita morte, mas era uma ação. Mas não tinha esse choque, né? Era mais chocante se assistir isso, né? Ver pelo Lynch. Esse filme parece estar meio que perdido ali, né? Então você tem todos esses filmes de entretenimento e tá ali Veludo Azul. Cara, é interessante, né? Porque o David Lynch fala numa entrevista, perguntam pra ele assim, você se sente parte de algum movimento, alguma geração de diretores? Ele fala não. Ele também é pintor, né? Pergunta, você se sente parte de uma geração de pintores? Ele fala não. Eu me sinto um cara diferente, sozinho, assim. Ele não tem... mais ou menos, ele tem muita influência de artes plásticas, de literatura, Franz Kafka, ele tem a cidade, ele fala que Filadélfia foi uma das coisas que mais influenciou ele na carreira dele, né? Então ele é um cara que ele procura as influências dele fora do cinema. Aliás, é um cara que assiste muito pouco cinema. Perguntaram qual a última vez você foi no cinema? Ele, nem lembro, nem assisto muito filme. Ele gosta de trabalhar, de produzir, né? E ele é um cara muito eclético. Tem, enfim, pinta quadros, faz músicas, tem livro. Ele tem a David Lynch Foundation, que espalha a meditação transcendental aí pelo mundo e tal. Então, o cinema é mais uma das formas de expressão, né, que ele encontrou. E ele acha interessante essa parte de trabalhar o abstrato. E ele fala que o público fica muito
tentando entender o porquê, né? Assim, a gente tem essa coisa a história, toda a história precisa ter uma causa e efeito, né? Pra gente se satisfazer de alguma forma, e ele meio que rejeita isso de alguma forma, e ele fala, não precisa entender porquê, apenas sinta, e aí o que você está sentindo provavelmente é a interpretação correta. Here's to an interesting experience, huh? I'll drink to that. Bom, pessoal, é isso aí. Falamos de Veludo Azul. Mais uma vez agradecendo a presença aqui dos nossos colegas, amigos, dos bons companheiros. Valeu. Semana que vem a gente vai dar uma pausa aí no Formiga na Tela. A gente volta já na segunda semana de janeiro. E se você quiser ver mais dos Bons Companheiros, acesse o nosso canal, Os Bons Companheiros, você procura lá no YouTube, ou se você põe osbonscompanheiros.com, você já chega direto no nosso canal e lá você vai ver as nossas análises profundas sobre vários filmes, são análises longas e vale a pena, o pessoal tem gostado. E logo logo a gente vai ter também a participação deles lá no canal, então se você gosta de Formigas, entra lá no canal e acompanha, porque eles vão aparecer lá também. E a gente tem também o Congresso Nacional de Cinema, o conacine.org. O pessoal do Formiga inclusive fez 4 palestras lá dentro, então se vocês quiserem assistir, para vocês que são públicos do Formiga, vocês entram lá e assistem de graça em conacine.org/formigaobc, beleza? Bom, se você curtiu o vídeo, comente aí com a gente, não esqueça de acessar nossas redes sociais, acesse também o nosso site e até a próxima.